Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, um ótimo domingo a todos nós e é óbvio que hoje todos os gremistas acordaram com a cabeça inchada, né? Depois do que aconteceu, a gente acabou perdendo o jogo, a gente não fez nenhum ponto em Bragança e a gente não tem nenhuma responsabilidade nisso, né? O Grêmio fez uma partida segura, uma partida honesta. O Grêmio, se tivesse 11 contra 11, muito provavelmente teria ganho, embora o ataque, né, o quarteto de frente estivesse um pouquinho inoperante na partida, ainda assim o Grêmio controlava as ações, dava a ideia de que sim, poderia vencer a partida, e depois com um jogador a menos sustentou muito bem, né? O empate estava sendo conquistado, um ponto importante na nossa caminhada, mas a arbitragem colocou na cabeça que nos tiraria todos os pontos e ela conseguiu, né? Não bastou o erro na expulsão do Kahneman, né? O Pedro Henrique, zagueiro, praticamente admite, né? Ele fica até surpreso também na hora ali com a expulsão do Kahneman. Acho que ele quis cavar um pênalti, né? Só que o jogador do Bragantino ainda não havia cobrado a falta, né? Já falei aqui, repito, acho que o árbitro poderia no máximo ter dado um cartão amarelo para o Walter Kahneman, mas a expulsão foi ridícula. O Kahneman, no momento, no primeiro momento, a primeira reação dele ao cartão vermelho nem é explosiva, porque ele fica tranquilo, ele pensa assim, não, ele se equivocou, ele vai ir no VAR e ele vai ver que não tem por que eu ser expulso. Só que não, né? O árbitro ele insiste naquilo, o VAR não se mete, né? Foi uma coisa assim. Cara, tu tem que rir pra não chorar, essa é a verdade, porque é lamentável. O sentimento de impotência é muito grande nesse momento, porque o Grêmio grita e nada acontece. Aliás, ontem o presidente Alberto Guerra não deu entrevista, né? Foi pras redes sociais e colocou árbitro incompetente, colocou um ponto de interrogação, tipo, o presidente se comunica muito mal, né? O presidente eu não tenho dúvida das intenções do presidente, ele é super bem intencionado, né? Ele não tá ali de sacanagem e tal. Mas, pá, tem muitas dificuldades o presidente Alberto Guerra. Meu Deus do céu. Muitas dificuldades, para não dizer outra coisa. E ele se comunica muito mal, né? E ontem, até na jornada esportiva da Band, rolou um debate, né, no prorrogação já, depois da entrevista coletiva. Primeiro que eu acho que foi correto o Mano não falar. Não tinha que falar sobre o jogo, né? O tema arbitragem, ele se impôs de uma forma que realmente o jogo não tinha por que abordar, né, a partida, porque o Grêmio foi prejudicado, não tem como tu avaliar, isso aqui eu fiz pensando naquilo, não, todos os movimentos foram feitos em cima de uma expulsão, de um Grêmio com um a menos, né, depois o Grêmio é roubado de novo, então não tem o que falar, é muito difícil, né, de abordar futebol, então corretamente o Mano não deu coletiva, e o debate foi no seguinte sentido, porque o presidente não falou, né, num momento como esse, assim, não deveria ser o mandatário do clube, né, a voz mais importante. No mundo ideal, sim, mas no mundo real, que é o do Grêmio, no caso, né, a realidade do Grêmio, o presidente ia com a sua fala mansa ali, que não impacta em nada, né, que o torcedor tá se lixando, para falar bem a verdade. O torcedor não se sente representado pelo presidente Alberto Guerra, né? O torcedor ontem ele se sentiu representado pelo Marlon, uma manifestação gigantesca do Marlon. O Marlon foi gigante, gente. A entrevista do Marlon na saída de campo e depois na zona mista também, o Marlon representou demais a torcida gremista, aliás, ele é gremista, né? E a fala do Arthur também, né, na entrevista muito boa do Arthur, depois o posicionamento dele nas redes sociais, o William também se posicionou muito bem nas redes sociais, outros jogadores. O presidente do Grêmio, infelizmente, hoje em dia, o presidente do Grêmio, nada para a torcida é a mesma coisa. E o dirigente mais enérgico do Grêmio, né, mais sanguíneo, é o Guto Peixoto, né, que é o diretor de futebol que há muito tempo está desaparecido, né? Então não sei porquê, né? Perdeu o protagonismo aí o Guto Peixoto, né? A gente tem visto muito mais o Alexandre Rossato dar entrevistas, mas o fato é que ontem, de uma forma muito indignada, foi para a entrevista o Guto Peixoto e achei que ele se manifestou bem, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, leva para onde isso, né? O que vai adiantar? O torcedor do Grêmio, ele não quer, obviamente, ele não quer, e o Guto não disse isso, ninguém do Grêmio disse isso, né? Ninguém quer ser ajudado pela arbitragem. A gente só não quer ser prejudicado. A gente quer uma arbitragem justa. Porque a arbitragem no Brasil, na verdade, ela é falida por completo, né? Praticamente todos os clubes são prejudicados. Se não é numa rodada, é na outra. Mas o Grêmio, eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar isso,
é disparadamente o clube que mais está sendo prejudicado pela arbitragem. É disparado isso, gente. Isso é muito nítido, inclusive. E o nosso rival, por outro lado, tem sido muito beneficiado, né? Muito beneficiado. O Inter é o time no mundo das principais ligas que mais teve pênalti a seu favor. E eu não estou dizendo que todas as penalidades foram mal marcadas, não. Talvez até a maioria foi bem marcado o pênalti. Mas ainda assim tem um grande número de penalidades mal marcadas e algumas, no mínimo, duvidosas. Então, a gente viu expulsões também na primeira fase da Libertadores. Tem muita coisa assim que acontece que acaba beneficiando o Inter, né? Eu não estou dizendo que é de caso pensado, eles entram em campo para beneficiar o Inter e prejudicar o Grêmio. Mas no fim das contas é isso que tem acontecido. E o melhor exemplo disso, para não se alongar, porque senão eu ficaria até amanhã aqui lembrando jogos, é o clássico Grenal, né? Que deram 2 pênaltis para o Inter, ridículos, né? 2 pênaltis ridículos. Sendo que no primeiro turno teve um pênalti claríssimo do lateral direito deles, do Aguirre, no Aravena, que o juiz não deu. E o árbitro não recomendou revisão. Então, gente, é absurdo, né? O Grêmio foi duramente prejudicado nos 2 clássicos. E mesmo assim não perdeu nenhum deles. Né? Empatou na Arena, deveria ter ganho, porque o pênalti deveria ter sido marcado. E mesmo com 2 pênaltis inexistentes marcados contra si, o Grêmio ganhou no estádio Beira-Rio. Só que não tem como estar superando a arbitragem em todas as rodadas. Né? O Guto Peixoto disse isso e eu concordo muito com ele. Não tem como, gente. Não tem como. Né? O próprio Marlon falou, o Grêmio tem seus problemas, tem as suas dificuldades, mas não é por isso que o Grêmio tem que ser surrupiado em todas as rodadas. Foi ridículo, ridículo mais uma vez, mas talvez o grande lance ridículo do Campeonato Brasileiro, que eu repito aqui, deveria parar para que alguma coisa fosse feita, sabe? Alguma coisa fosse revista, porque do jeito que tá ridículo, tá manchado o Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá. A gente precisa trocar de assunto e falar também sobre uma polêmica, mais uma, envolvendo um jogador do Grêmio, e esse jogador é o Kiki Oliveira. Novamente o Kiki Oliveira envolvido numa polêmica. O Kiki Oliveira, desta vez, informou à seleção uruguaia que não iria se apresentar após a convocação porque está lesionado. Sim, ele está alegando uma lesão. Porém, ele passou por exames no Grêmio e a avaliação do departamento médico gremista dá conta de que ele não está lesionado. E o Grêmio, inclusive, teria informado isso à seleção uruguaia. Então gerou todo um incômodo. O Kiki Oliveira começa a se queimar não somente no Grêmio, mas também na seleção uruguaia. Eu fico pensando, o Kiki Oliveira quer do prosseguimento da sua carreira? Ele está sendo antiprofissional. Ok, ele pode estar com dor, etc., mas ele precisa ser mais verdadeiro, honesto, quem sabe, no relato. O Kiki Oliveira já deu problemas para o Grêmio em diferentes momentos, por diferentes motivos. E vamos combinar, tem muitas dificuldades técnicas. É um jogador extremamente limitado, para não dizer outra coisa. O Grêmio pagou, repito sempre, 26 milhões de reais nesse cara que não resolve dentro de campo, que é um problema dentro de campo e é um problema ainda maior fora dele. Vamos acompanhar os próximos capítulos desse atleta. E para fechar o vídeo, nós precisamos falar sobre a compra que foi efetivada. Pelo menos é isso que garante a diretoria do Cruzeiro e também pessoas próximas ao lateral esquerdo, Marlon, o grande nome do jogo do Grêmio contra o Bragantino, inclusive na jornada da Bandeirantes votei nele para melhor em campo. Ele precisa, segundo o Cruzeiro e segundo, até gravei um vídeo sobre isso, olha só a divergência que há. Cruzeiro e pessoas próximas ao Marlon garantem que a cláusula no contrato para que o Grêmio tenha a obrigação de compra, pagando os 3,5 milhões de euros, é de 25 jogos com a camisa do Grêmio, independente da competição. Marlon fez 25 jogos, seja um pouco pelo Campeonato Brasileiro, um pouco pela Sul-Americana, Marlon ativa a cláusula e o Grêmio tem que comprar ele do Cruzeiro. O Grêmio já, no primeiro momento, falou diferente, depois não quis mais falar sobre o tema, achei bem curioso, bem estranho, mas a primeira informação que surge do lado do Grêmio é de que ele teria que fazer 25 jogos no Brasileirão, que teria essa especificidade, né? Por quê? O Marlon fez 3 jogos com a camisa do Grêmio na Sul-Americana. E ele tendo feito 3 jogos na Sul-Americana e ontem fez o 22º jogo pelo Campeonato Brasileiro, no total ele bateu justamente os 25 jogos. Então ontem, contra a equipe do Bragantino, o Marlon fez o seu 25º jogo e o Grêmio agora tem a obrigação de compra. Ah, Bruno, mas o Grêmio não confirma totalmente isso.
O meu palpite é que o Grêmio está equivocado. Porque primeiro o Grêmio disse uma coisa e depois o Grêmio não quis mais responder sobre o tema. Mas o ponto é, o Grêmio já decidiu já faz muito tempo que compraria o jogador. Então me parece que foi sim efetivada a cláusula e agora o Grêmio vai ter que comprar e essa compra vai acontecer no final do ano. Senão ela ocorrerá daqui 3 jogos, que o Marlon vai fazer. O próximo ele não joga, contra o São Paulo na Arena, a primeira partida após a data FIFA, porque ele recebeu o 3º cartão amarelo. Estava pendurado. Mas logo ele vai fazer sim esses 3 jogos, se é que faltam, e o Grêmio estará concretizando a compra do lateral esquerdo do Marlon. Ele deixa de ser do Cruzeiro, como vocês viram na foto da thumb, e passa a ser, agora sim, definitivamente, jogador do Grêmio e não mais apenas um atleta emprestado, beleza? O conteúdo tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o proprietário Matiello no telefone que está na tela. Matiello Corretora de Seguros. Crepe do Alemão é o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. Fica em Torres, na mais bela praia gaúcha. Crepe do Alemão é bom demais. Avenida Beira Mar de Torres. Telefone da teleentrega tá na tela, garante o teu Crepe do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.